Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez aqui no nosso querido Agro 2. Como é que você tá, Lara? Eu tô bem demais e eu tô doida pra começar essa prosa, porque hoje, aliás, eu falo isso todo dia, né? Toda vez que eu venho gravar, eu falo assim, hoje tá sensacional. Mas, gente, Mas hoje é especial. Convidado mais legal que o outro. Por quê? Tudo amigo do Pedro, né, gente? Tudo amigo do Pedro. Bondade sua, Lara. Que estamos aqui hoje recebendo meu querido professor José Alves, da disciplina de irrigação e drenagem, lá da minha melhor do mundo, UFG, né? Federal de Goiás. Mas, antes da gente começar o podcast, né, já inscreve no canal, já deixa seu like, comenta sobre quais temas você quer que a gente aborde aqui no podcast, quais convidados também, né, Lara, que nossos ouvintes querem que a gente entrevista. Querem ver? E a gente está no Spotify e no YouTube. Então, por favor, sigam a gente lá e mais, recomendem para os amigos. E se você quiser trocar uma ideia com a gente, tem as nossas redes sociais, é larabrito.real. E a sua qual que é, Pedro? A minha é por Pedro Maia. Então, puxa a vinheta. Hoje eu tô com ele, que é professor da Universidade Federal de Goiás, da disciplina de irrigação e drenagem, especialista em não é especialista, não, é especialista em irrigação, né? A tese de doutorado que foi em cima da lima ácida do Tahiti, mas enfim, eu vou deixar ele se apresentar, que eu já me embolei todo aqui. É porque é o nervosismo, não é todos os dias que a gente recebe um doutor aqui na nossa frente, uma autoridade. Seja muito bem-vindo, obrigada por você ter aceito o nosso convite. O nosso papo aqui nos bastidores já foi muito legal e eu tenho certeza que quem está ouvindo e vendo a gente vai adorar. Tá certo. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui em programas do agro e esse programa de tão grande audiência. Então, me enche de alegria estar aqui, podendo compartilhar conhecimentos com todos vocês. Então, obrigado mesmo. Então, em nome da Universidade Federal de Goiás, eu sou só ouvidos, prometo não falar besteira aqui. Beleza, então hoje a gente está trazendo aqui o assunto, né, de irrigação e drenagem, porque nós estamos num país continental e talvez um dos menos irrigados do mundo e que tem água disponível. Tem alguma coisa errada nessa conta aí, né, professor? É, com certeza. Então, assim, irrigação, água, agro, são temas que, sim, são convergentes, né? Tão interligados uns com os outros. Então, eu agradeço muito, né? Eu ganhei um presente só de estar aqui com vocês, que são pessoas tão carismáticas, né? E outra, falar de um tema que eu me sinto totalmente à vontade nele. Então, obrigado. E vamos enfim, aqui é uma interação, é um podcast. Espero que todos vocês que estão nos ouvindo possam, que a gente vai falar aqui, agrade os ouvidos de vocês. Eu já quero começar perguntando. Assim, eu hoje tive a oportunidade de conhecer um aluno de agronomia que me abordou, falou que está escutando o podcast, que está adorando. E ele falou assim que esse nosso programa ele tem clareado muito os olhos e os ouvidos dos estudantes de agronomia. Então, você, como professor, você se especializou em irrigação. Quando os alunos chegam à universidade, eles já sabem exatamente o que eles vão ver no curso de agronomia, para onde que eles vão seguir, porque eu vejo assim, eu estou aprendendo aqui no podcast, que a agronomia, que o agronegócio, ele é um leque de oportunidades gigantesco. Então, esse aluno chega lá, qual que é o direcionamento desse aluno quando ele chega na universidade? Sim, é uma pergunta muito boa, né? E não tem um pré-requisito para fazer agronomia, né? Basta você ter um ensino médio completo, você é muito bem-vindo no curso de agronomia. Então, no passado, era comum você ter uma aptidão, né? Tipo, ser filho de fazendeiro, a família ter fazenda, estar diretamente ligado ao agro, mas que isso não é uma realidade. Né? Hoje você pode vir simplesmente e deixa o resto conosco. A universidade cumpre esse papel de estimular em você toda a vocação que você precisa para fazer agronomia. Então, muitos se identificam com a primeira parte do curso, fazer químicas, físicas, matemática, e, na verdade, é a parte profissionalizante que é a que importa de fato, né? Essa base vai te levar para a parte profissionalizante. Então, deixa que a gente te molda. E aí, quando a Lara falou da irrigação, é uma disciplina profissionalizante. Demais. Então, é lá no 8º período e é muito gostoso trabalhar nessa disciplina, que é uma disciplina que pega o formando. Então, como estimulá-lo a chegar lá já querendo? Então, existe uma disciplina que é a Introdução à Agronomia, que ali a gente
já apresenta junto com tanto de disciplinas básicas, a gente apresenta para esse aluno um pouquinho de cada coisa, já para ir plantando uma sementinha do que virá. Então, e muitos alunos de agronomia querem chegar e subir no trator, querem chegar e ligar um pivô central. A maioria já acha que já chega lá e vai ser um peão, né, professor? Exato, e não é bem assim, aí pode causar uma certa frustração, mas essas disciplinas de introdução servem para isso, fala, calma, que você vai chegar lá, dê a importância para os cálculos, para as físicas, para as químicas, porque isso é chave para você ser um bom profissional. Porque eu imagino, me corrija se eu estiver errada, que o estudante ele chega lá, ele acha que ele vai pegar na enxada, vai colocar a mão na massa e que está tudo certo. Mas eu tenho visto que a agronomia ela é um ramo que exige uma competência fora do normal. Assim, tem que estudar muito para poder entender. Tem que estudar, Lara. E eu falo para você o seguinte, esse aluno que chega querendo pegar na enxada e tal, é muito bom, porque às vezes ele está sofrendo uma carência que não é muito fácil dele sanar num estágio, e você leva ele para a chácara, ele vai se resolver fácil. Mas o que a gente precisa é algo muito além disso, né? O produtor rural, ele já faz, imagina um produtor, e vocês já trouxeram aqui pessoas que têm gerações no agro. Então, o vô fazia, o pai faz, e agora está passando o bastão para uma terceira geração. E você está dando aula, formando um profissional que vai dar assistência para esse cara. Então, como que você vai formar um agrônomo que vai chegar na propriedade de quem já planta feijão há 80 anos e esse não é muito pretensioso? Não vai falar assim, mudou tudo, ó. Não parece muito pretensioso você chegar, eu vou ensinar o quê para quem pode me dar aula disso? Então, e é assim que nós fazemos, não é tornar as pessoas pretensiosas, mas preparadas a estudar problemas, a relacionar tudo com tudo e ver que é possível ajudar mesmo aquela pessoa que está há tantos anos, com tanta tradição no campo. Então, e quando eu vejo ex-alunos fazendo isso com maestria, como se diz, como deve acontecer, é muito bom. Acontece daquelas inseguranças, né? Tipo, será que eu vou dar conta, professor? Será que não? Cara, se a gente só faz aquilo que a gente gosta, que a gente domina, então não vá vender o que você não sabe. Sim. Mas sinta-se à vontade. O produtor quer que você seja um parceiro dele. Ele pode até querer te testar, faz parte das piadinhas de campo, né? O cara furar uma folha com cigarro e falar que doença é essa. E aí, tipo, que doença que é essa? Aí você... Fumagina. Só pode ser cigarro. Né? Mas a maturidade te leva, né? A forma com que você conduz esse tipo de coisa vai te levar a bons empregos, a ter sucesso na profissão. Eu acredito que é uma profissão que está bem alta, até mesmo pela demanda do campo. Eu imagino que é uma profissão do futuro, já é. Né? Não é do futuro, mas é uma profissão do presente. Exato. Então, o legal é isso. Quando eu entrei no curso, já se falava isso. Se conversar com um agrônomo de 50 anos de formado, ele vai falar a mesma coisa. Então, tamanha pujança da agricultura pecuária no nosso país, né? Então, assim, nós somos grandes, gigantes no agro e subindo, né? Isso aí. Tipo, não dá nem para imaginar onde podemos chegar. Então, nós conseguimos superar todas as nossas expectativas. Tudo que você fala, daqui 10 anos, como que nós vamos estar? Pode ter certeza que nós vamos errar. Nós vamos estar mais. Mais ainda. Mesmo que a gente dá tanta canelada, enfim, a gente erra aqui, erra acolá, nós temos problema de logística, a gente erra nisso, naquilo outro, mas mesmo com todos os nossos mazelas, vamos dizer assim, o agro é um único setor, talvez, que consegue superar suas próprias expectativas. Eu tenho lá gráficos que eu mostrava, em 2010 nós estávamos de tal forma e tínhamos a pretensão de estar em 2020 de tal forma. E está superior. É tipo muito superior, tipo, errou muito feio. Sem abrir áreas novas, né, professor? Sem desmatar, tudo empregando tecnologia, conhecimento, pesquisa e aumentando a produtividade. Exatamente. Isso que o Pedro falou é chave. Tecnologia. Sim. Né? Inclusive, assim, lá no meu departamento, dentro da universidade, era o famoso engenharia rural. E essa palavra rural já caiu em desuso. Né? Ninguém falava rural, a gente internacionalizando a universidade. Você sabe que todos esses podcasts é a primeira vez mesmo
Que você Porque o tocou num assunto que a rural gente te não usa leva mais. para algo pequeno, Agora é pacato. agrobusiness. Aham, sim, sim. E aí, na verdade, a agricultura, né, se modernizou, graças a Deus ou graças É. à ciência, enfim, nós estamos muito bacana. Falar que você mora na roça, Não existe isso mais. não existe isso mais. Não Você pode existe. até morar no meio rural, mas não quer dizer que você não tenha tecnologia, você não está em contato com o mundo. Todo mundo tem WhatsApp. Perfeito. Essa é a grande Ó, verdade. vou mudar um pouco o rumo dessa prosa aqui, que o professor tocou num assunto aqui, já trouxe à tona aqui na minha cabeça, aqui já tá fervendo, para falar de tecnologia e irrigação, né? Que é a especialização e a especialidade Eu captei do isso, professor. era isso que eu ia falar. né? Então, professor, hoje o Brasil, né, ele tem uma área aí que até a gente já falou em outras conversas aí, de 8 milhões e 200 mil hectares irrigados. Né? Isso é muito, isso é pouco? Como que o senhor vê? Para onde a gente vai com isso? Veja, 8 milhões de hectares irrigados. Gente, isso é muito. Isso é muito, viu, Pedro? Muita coisa. Mas isso é muito pouco perto do nosso potencial. Entende? Então, Perfeito. nosso país é continental, ele é gigantesco. Então, quando você olha para o tamanho do país e o tamanho da nossa agricultura, irrigar só 8 milhões de hectares realmente está muito aquém do que nós queremos, almejamos para esse país. Né? Mas o problema seria o quê? Água, tecnologia? Então, e a primeira coisa que vem em mente... Ou é o conceito também do próprio produtor, que estava acostumado a fazer suas plantações sem a irrigação. Eu acredito que tem um pouco disso também, ou não? Tem. Mas aí veja, o principal gargalo, toda vez que fala assim, ó, como que a gente vai sair de 8 milhões para 60 milhões irrigados? E vem na cabeça, não vamos ter água para tudo isso. É a primeira coisa, irrigação Sim. é sinônimo de ter água. Mas eu falo que talvez o principal gargalo, o que mais impede esse crescimento, é a falta de energia. E a energia pode ser elétrica, pode ser a combustão, biodiesel, qualquer como queiram. Solar. Por quê? Porque os motores que acionam as bombas, eles normalmente estão... A água está no ponto baixo e a gente precisa levar ela para o ponto alto. Quase sempre. Muito difícil quem tem água no alto. 90% das vezes. 90% das vezes. Então, você precisa gastar energia para isso. Então, muitos lugares têm água, precisa irrigar, mas não tem energia disponível para tal. E pouco se fala nisso. E uma coisa que vai de encontro, que o nosso parque de geração de energia no Brasil, ele é principalmente hidroelétrico. Isso que eu ia falar. Aí meio que choca, né? Meio que conflita, né? Sim. Então, quando a gente ficou falando de crise hídrica no país, toda hora Mas- mostrava os reservatórios, né? Mas a falta de chuvas, que aí Exato. veio aí um terceiro elemento para complicar tudo isso aí. Exatamente. Mas essa sazonalidade da chuva, ela sempre ocorreu, né? Mas só que, claro, tem épocas que ocorrem em maior e menor intensidade, mas o fato é que é isso. Eu acho que o dia que nós destravarmos a energia nesse país, nós aceleraremos essa multiplicação das áreas irrigadas. Então, água, será que teremos água para isso? Eu falo categoricamente que sim, teremos água. Né? Você fala por causa da condição do Brasil, que tem a maior parte de água potável do mundo? 14%. Ou não? Então, eu te falo assim, nós precisamos fazer uma mudança de paradigma, Lara, porque se todo mundo vê irrigação, e quem está nos ouvindo há de convir comigo, que irrigação é sinônimo de produzir na seca. E é óbvio, não está chovendo, eu vou lá e faço uma chuva artificial. Sim. Mas nós precisamos mudar esse pensamento. Aí eu falei, mas como assim, professor? Você quer irrigar em que época então? Eu falei, literalmente eu quero irrigar na chuva. Eu falei, você tá doido? Você tá doido? Eu falei, eu te convidei com o maior carinho, você vem cá falar uma Você fala que quer bobagem. irrigar né? na chuva? Isso, Qual que é esse professor. negócio? Mas eu falo para você, se você pegar os números mundiais, e os dados brasileiros não são diferentes, o que mais rouba produtividade agrícola, o que faz produzir menos no campo, uma das coisas é compactação do solo, que a gente vai compactando, e nós que somos do agro precisamos inverter essa situação, né? Então nós estamos fazendo algum manejo errado que está levando a essa compactação, e não adianta falar o contrário, é dado científico. Então eu falo assim, ó, o solo que raiz não entra é compactação. Não vem dar outro nome, adensamento, não sei o quê, não, é compactação mesmo. Isso rouba muita produtividade. Uma outra coisa que rouba muita produtividade é o déficit hídrico, ou seja, falta água para as plantas. E não é só o déficit hídrico que ocorre no período de seca. Por exemplo, nós estamos no período de chuva. Sim. Nós estamos em outubro. No período, mas a chuva Começando, mesmo a gente tá não viu começando. ainda. Exato. Então, se você pegar os dados, mostram que de outubro até março, que é o período de chuva, chove, mas tem as janelas sem Sim. chuva. Isso rouba 10, rouba 20, rouba 30, rouba 50. Tem ano que rouba muita produtividade, tem ano que rouba menos.
Mas tem ano que não rouba nada, um ano bom de chuva. Mas se irrigarmos as lavouras, os pomares, etc., para não ter mais esse 10, 20, 30, 40% de quebra de produtividade, nós vamos produzir demais, gente. Produzir demais. Então, por que não irrigar no período de chuva? Não quer dizer que vai estar chovendo e eu vou estar com o meu sistema irrigado. Então, eu falo, é uma mudança de paradigma que a gente precisa pensar nisso. Né? Eu acho que nós somos jovens suficientes, e eu vou falar um negócio aqui que não existe ainda, mas vai existir no futuro muito próximo. Eu estou prevendo o futuro. A gente não fala de vazio sanitário. A gente para de produzir numa época do ano porque a doença é muito intensa, é preciso dar uma barreira. Nós vamos viver o que eu chamo de vazio hídrico. Você não vai poder ligar seus equipamentos de irrigação num período que não tem água no rio. É uma questão óbvia, entende? Mas por que não irrigar agora em outubro, novembro, dezembro, janeiro? Que o rio, às vezes, é um favor que você faz para o rio tirar a água dele. Porque dá uma desafogada. Vai ter água demais. Então, assim, é mudança de paradigma. O Brasil ainda tem um potencial muito grande de irrigar na própria seca. Eu não estou falando para a gente parar de irrigar na seca. Eu estou falando, vai chegar uma hora que vai limitar. Porque se quisermos expandir, nós vamos ter que irrigar no período chuvoso. E isso é fantástico. Até para compensar o período da seca, que mesmo com a irrigação, a produção ela é menor. Exato. Se você chegar numa propriedade rural e perguntar para o produtor assim, qual que é a sua lucratividade por hectare? Ele vai te falar lá um valor. Né? Então, assim, ele faz o planejamento agrícola dele para ter 10 mil reais por hectare, 15 mil reais por hectare, vai depender da atividade dele. E aí você fala, você consegue isso em 1, 2, 3 safras? Como? Não, eu vou fazer de tudo aqui, mas a meta é essa. Então, eu confesso que eu entrei no agro, e eu comentava com o Pedro, acho que eu comentei com você também, que eu adorava ter o período de seca livre para a gente pescar, tocar viola. O agro sempre trouxe isso aí. Agora acabou isso aí. Agora acabou. A irrigação, principalmente, é uma tecnologia que acelera a vida no campo. Ela é sinônimo de intensificação da produção. Da produção. Então, se fala de 3 safras por ano, 2 safras e meia é quando dá tudo errado. Então, isso traz fadiga. Né? A gente que não tinha doença de estafa, e agora estamos tendo. Isso era doença de advogado, de dentista. Sim, agora está no campo também. Agora, agrônomo está... Porque é muita correria. Muita correria. Né? Então, eu falo, irrigar na chuva, Lara, isso é o... Pode ser que aí que seja a chave do sucesso. Né? E aí nós vamos ter água. Então, mas aí continua com o problema. A água tem muita água no rio, mas ela está lá no baixo. Eu volto no item energia. Como que nós vamos fazer essa água do lado do baixo e para o alto? Energia. Então precisamos com todo respeito, mas precisamos de Angra 1, Angra 2, Angra 3, Belo Monte 1, 2, 3. Ah, professor, mas você está querendo fazer energias que não são renováveis, etc. Não, só estou falando que nós precisamos de energia. Descobrir meios, né, que vão alimentar. A China está passando agora por um problema de energia. Pois é, isso aqui é um dado interessante. A China irriga 70 milhões de hectares. A Índia irriga 76 milhões de hectares. Né? Então o professor estava falando aí, a gente irriga 8 milhões. Exato. Então, e saiu um estudo recente, vamos falar recente porque é 2016 para cá, a Universidade de São Paulo, que é onde eu tive a honra de estudar, divulgou que nós temos um potencial de irrigar 60 milhões de hectares nesse país. E sabe qual que é o tamanho da nossa agricultura? 60 milhões. Então, assim, é quase que falar que nós vamos ser um Egito. Porque você falar de agricultura irrigada no Egito é um pleonasmo, né? É uma redundância, porque claro que você precisa ser... Na areia lá, né? E nós não, a gente moramos num país tropical e que chove muito, a nossa agricultura é principalmente sequeiro, mas é possível irrigar 100%. Estudos nossos, e eu tenho orgulho de falar isso, a minha equipe na Universidade Federal de Goiás, nós fizemos estudos, simulações, usando dados da Embrapa, arroz e feijão, que é possível comprar um pivô central de lâmina baixa, né, para ele ser um pouco mais barato do que a implantação de um pivô convencional, comprar um pivô para irrigar feijão só na época da chuva, só para evitar esse 10, 20, 30% de quebra de produtividade que historicamente nós temos. Então imagina, você tem um pivô que você liga ele só na chuva, então é viável. Claro, depende de variáveis do preço do feijão, coisas do tipo. Mas eu falo, olha que maravilha, é uma simulação. Se você tiver água, você também pode irrigar, além do feijão, outras safras. Mas se você fizer só o feijão, tá bom, vai tocar viola, vai pescar e vai dar tudo certo. Agora, se for possível,
Se tiver água, pode fazer 3 safras. E qual que é o grande desafio para a gente chegar nesse nível, sair dos 8 milhões de hectares irrigados para os 60 milhões? Como que faz? Isso. É só energia? É investimento público? É até o próprio conhecimento do produtor em acreditar nesse processo? Acesso, Porque né? isso fica mais caro? Eu tenho uma plantação totalmente irrigada, ela é mais cara? Na verdade, ela é mais arriscada, entre aspas. Eu falo assim, o produtor precisa ser mais arrojado, né? Porque, veja, você tem que fazer investimento. Então, é uma tecnologia fantástica, mas é uma tecnologia cara. Então, você realmente tem que estar preparado para viver, assim, você está investindo mais, né? Então, você vê, na época que era R$4.000 para produzir feijão, para produzir tomate para a indústria, era 20 mil. Então, e tomate é 100% irrigado. Então, nós estamos falando, é um risco muito maior, né? Então, o produtor está realmente jogando de uma maneira mais pesada. Mas eu falo, tem ex-aluno meu que me desafia dessa maneira, né? Fala, professor, se você fosse o ministro da Agricultura, então se nós chegaríamos nesses 60 milhões, não tapa. Não, eu estou comentando com vocês que são dados, tem coisa que é dado meu, tem dados mundiais, dados da Agência Nacional das Águas, de outras universidades. Então, não é um trabalho simples, né? A gente sair daqui e ir para lá. Então, tem muita... que é um termo que eu uso muito, que é muita mudança de paradigma, mudança de conceito. A gente precisa mudar o nosso hábito de fazer as coisas. Então... Esse seria o entrave principal. O entrave principal, sem dúvida. Seria essa mudança no conceito e no paradigma. Mas eu acho que esse movimento de sucessão, né, professor, que vem acontecendo nas famílias aí do campo, tudo isso acho que vai acabar contribuindo aí para a evolução desse cenário atual que nós temos, né? E aí, professor, a gente está falando aqui tanto de 60 milhões de hectares irrigados, né? Muito bom. Mas eu vou jogar o senhor na fogueira agora, professor. Manda. A irrigação, ela é a vilã da crise hídrica, da água, da falta de água? Como que o senhor enxerga essa questão da água disponível e a irrigação no Brasil hoje? Porque até recentemente teve uma frase de efeito que foi soltada na mídia, né, que fala: a agricultura consome 70% da água do mundo. Então houve várias instituições, o pessoal polêmica, que veio atrás e falando que é um absurdo, veio contra os produtores. Quando a gente fala 70% é em tudo, né? Criação de bichos, pomares, plantações, é tudo. Mas é uma frase que impacta o coração da gente. Quando a gente não entende e eu do te falo, assunto. principalmente o meu, né? Que eu milito diretamente com isso. E eu falo assim que eu não... Como se dizia, eu tenho maior orgulho de trabalhar na universidade pública, federal, e que não defende nem o lado A nem B, tampouco defende a sociedade civil. Então a gente não está aqui para passar manteiga no bigode do gato, como se diz, né? Então a gente fala o que é fato e etc. Mas existem muitas injustiças nesse mundo aí, né? Então eu falo, existem algumas informações que elas são reais, mas elas confundem mais as pessoas do que informam, né? Principalmente o leigo, né, professor? Principalmente o leigo. Então, assim, por exemplo, esse dado que você trouxe, né, que 70% de toda a água é usada no agro e 30% para a indústria e abastecimento urbano, isso é mentira. Esse dado não é real. Para começar, não é 70% da água, é 70% da água captada. Já começa por aí. Então, tem muita água que corre. Então, essa manchete é bem sensacionalista. Então, já põe o carimbo da edição aí, ó, fake news. Fake news, mas vamos com calma, vamos melhorar essa informação. Vamos. Então, não é 70% da água toda a água Toda do a mundo. água é a captada. Só a captada. Então, isso aí já melhora muito a informação. Já fez uma diferença tremenda. Aí fala assim, professor, e agora? Agora tá certo? Porque tem muitos jornais que falam isso, é 70% da água captada, tá certo? Sim, tá certo. Mas para que serve essa informação exatamente, se não para confundir as pessoas? Aí você fala, professor, mas você está falando isso porque você é do agro, etc. Não, eu não sou do agro, eu sou agrônomo da Universidade Federal de Goiás. Então, eu não estou aqui para defender agro, nada disso, né? Mas eu também não posso deixar que causem algumas injustiças, né? Então, por exemplo, para começar, o Brasil é continental. Então, essa média, esse valor é um valor médio nacional. Então, se você pegar uma bacia hidrográfica lá no Rio Grande do Sul, sei lá, bacia hidrográfica do Uruguai, que apesar de ter esse nome, ela pega parte de Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul. 90% da água captada vai para irrigação, vai para o agro. Você fala, vixe, 90%. Mas por quê? Vai para a produção de arroz por inundação, entende? E eu falo, o arroz é uma planta C3 de verão. Você capta água para irrigar arroz, principalmente período de chuva. Então, que mal tem eu tirar água do rio para irrigar arroz. Não, mas é uma água captada, não é? Então, o dado está certo? Está certo. Mas é injusto você fazer a média
dessa água de arroz com a água de pivô aqui de Cristalina, do Vale do Araguaia, que aí o jornalista, até bem intencionado, pega esse número e fala, ó, faltou água no Brasil, a culpa é da irrigação. E, de fato, o maior usuário de água é a irrigação. Mas entra ali mais de 1,5 milhão de hectares de arroz que eu acho que não deveria estar na conta. Eu não, como eu disse, eu não estou querendo amenizar o problema do agro, mas eu acho que é injusto. Injusto, já que é uma água que você tira do rio no período de chuva, que é até um favor que você está fazendo. Agora vamos falar da água, mas mesmo assim, seria por volta de uns 50% de toda a água captada, o agro e principalmente a irrigação. Né? Aí você fala assim, e aí, professor, então, mas é água demais, então é o agro mesmo que está causando essa injustiça. Mas, assim, está causando essa crise hídrica. Falei, mas será, né? Será? Porque eu falo para vocês o seguinte, qual que é a sua altura, Lara? Desculpa. Eu tenho 1,72. Não, você é grande, né? Você é Miss Brasil. Então, sim, para minha conta dar certo, e quase sempre eu tenho uma mulher na plateia para falar isso, que tinha que ter 1,60. Pode ser, então, 1,60. Vai. Vamos extrair aqui. 1,60 dá, se eu transformar em milímetros, dá 1.600 milímetros. Sim. Que é o que chove na região do Cerrado no Brasil. Que vai do sul do Piauí ao norte do Paraná. Então, é o maior, o segundo maior bioma. Então, 1.600 milímetros é muita água. E chove todo ano. De outubro a março. Concentra nesse período. E nesse período, ela evapotranspira 600. Então, sobra 1 metro. 1 metro de Lara para seca. O que a gente faz com essa água? Não fazemos. Deixamos correr. Aqui em Goiás mesmo, a gente fica comendo pamonha, vendo a água ir embora. Tá chovendo, a gente tá vendo a água ir embora. E essa pamonha tá cara, viu? Então eu falo assim, o que nós estamos fazendo? E aí é culpa do agro também, né? Por isso que eu falo, é mudança de paradigma. Por que nós não estamos reservando a água na propriedade? E não é só barragem de terra, aquelas grandes represas, etc. Nós precisamos fazer essa água infiltrar melhor nas nossas propriedades. Nós precisamos investir em solos menos compactados. Ou seja, a raiz da planta precisa aprofundar mais. Se ela aprofunda mais, ela está buscando um reservatório de água no solo. Sim. Então, ela vai tolerar mais a seca. Então, ela vai produzir mais com a mesma água. Então, será que nós estamos rotacionando cultura como nós deveríamos? Né? Será que nós estamos corrigindo o solo como deveríamos, calcário, gesso, etc., para garantir que as raízes cresçam? E aí eu falo, isso tudo nós temos que calçar a chanelinha da humildade e falar, professor, estou fazendo o que é possível, também não é fácil. Não, eu entendo que não é fácil, mas precisamos insistir para que isso ocorra. Então, água, e eu falo assim, se a gente fala de crise hídrica, por um saudita, por um israelense, ele pode até rir de nós. Bom, você está morando num país que chove 1 lara por ano e está tendo crise. Então, será que a crise é hídrica ou é uma crise de gestão? E não é só a gestão do meio ambiente, a gestão dos recursos hídricos, não, é a gestão da propriedade. Quantas barragens você fez ao longo da sua, né, da sua geração? Porque na fazenda a gente fala em gerações, né? O que você fez para melhorar a infiltração de água no solo? As conservações do solo estão terminando. Os terraços, antigos terraços, a gente fala, não, faço plantio direto. Não, com todo respeito ao nosso magnífica tecnologia de plantio direto na palha. Mas tem gente que fala, põe a palha, não precisa fazer mais nada. Então, cadê os terraços? Cadê as curvas de nível? As curvas de nível. Então, assim, aí eu falo, tem coisa que a gente fala lá no banco, né, na universidade, mas não pode ser só blá, blá, blá de escola. Aquilo acontece de verdade. Então, água nós temos. Então, a crise hídrica, a gente precisa fazer essa... E aí, então, nós não temos que pensar o país como um todo. Nós temos que pensar microbacias. No estado de São Paulo tinha um projeto no passado que era muito bacana, chamava Projeto de Microbacias. E eu pergunto, se eu perguntar, Pedro, onde você mora? Lara, onde você mora? Vocês vão falar, moro em Goiânia. Por que você não fala que mora na bacia hidrográfica do Meia Ponte? Entende? Eu falo, nem lembrava, professor. Entendeu? Falou, qual bairro? Aí você vai falar o bairro, a rua e etc. Por que você não fala daquele manancialzinho que passa no fundo? Que alimenta a cidade. A gente sequer sabe isso. Então, por isso que eu falo, mudança de paradigma é mudança de paradigma. A gente precisa saber qual região hidrográfica que nós moramos, qual que é a microbacia que nós moramos, qual que é o manancial. Falar, as crianças precisam aprender a conservar, precisam aprender a recuperar as nascentes. Mas onde está a nascente de onde você mora? A nascente mais próxima de você, você sabe? Não sabe.
É um desafio que eu faço para qualquer um que está nos ouvindo. Não sabemos. Então, é muito fácil criticar, né? Muito fácil. Então, assim, todos nós temos um pouquinho de culpa, né? O agro tem um papel muito chave em tudo isso, porque ele é o principal beneficiário dessa água e produz-se muito e de melhor qualidade e temos um potencial para crescer. Mas nós temos que fazer todas essas tarefinhas, entende? Professor, mas você me corrija se eu estiver errado, né? Eu lembro quando eu fiz a disciplina de irrigação, a gente falou, obviamente, ali de ciclo da água, né? Então, assim, toda a água que tem no mundo hoje, ela é a mesma água que tem há milhões de anos atrás, né? Ela não foi criado mais água. Exato. E quando a gente fala que o agro utiliza a água, fala que gasta água, não é que a gente gasta água, porque quando você fala gastar, eu penso em exaurir e extinguir. Exato. Mas essa água, ela passa pelo sistema. Perfeito. Por quê? Porque ela transpira, ela condensa, né, professor? Até Não. no próprio alimento, Até no ela se próprio mantém alimento, no ela se próprio mantém. alimento. Perfeito, Tá gente. girando, né? Perfeito. E lembrando que a gente mora num país tropical, úmido, tá? Nós temos ali, que todo fala em seca no Brasil, a gente lembra de boa parte do sertão do Nordeste, que é o norte de Minas e boa parte do Nordeste, que não é deserto, é semiárido. A gente mora num país úmido. Então, quando a gente fala de ciclo da água, todo ano chove, em uma região mais ou menos. Mas eu visitei regiões na Espanha que fica 5 anos sem chover. Nossa Senhora. Então, esse Atacama, ciclo no da Chile, água, né? ó, quer dizer, o ciclo da água, o Pedro até fala nos programas dele, desde que o mundo é mundo. Mas antes de inventarem o calendário, já existia ciclo da água. Então, não necessariamente o ciclo ocorre todo ano. Que a gente fica na cabeça, vai chover em que mês? Não, pode ficar qual ano, né? Tem lugar que é em qual ano que ciclo. chove. Então, e isso pode ser que demore demais entre a chuva sair e voltar. Então, a gente também não podemos, o conceito tem que estar muito claro na nossa mente. Mas eu falo para vocês, existe tantas injustiças, que a gente estava falando dos hidromitos, né? Eu gosto de falar assim, Sim, hidromitos. boa. Porque assim, e eu já troquei mensagem até com jornalistas já liguei na rádio para conversar com pessoas que eu sei que são pessoas tão boas, tão bem intencionadas e que estão com um conceito equivocado. É que aí sai a notícia no jornal assim, ó, boi consome 30 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. Perfeito. Aí você, meu Deus, vai acabar a água do mundo em boi. É só esse tipo de notícia que a gente recebe do agro. Em relação à água, então, não tem nada de positivo para nós. Você quer ver um negócio bacana, igual o Pedro falou da carne? Falou, ok, 30 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. Isso é verdade. É verdade. Aí você fala, mas para quem fez essa conta, ele está confundindo mais as pessoas do que informando. Essa conta está certíssima. Sim. E eu coloco os meus alunos para fazer essa conta. E ele fala, mas tudo isso, professor, Porque o que o boi come? O boi come pasto e ele come ração. A ração é a base de soja e a base de milho. Então, o pasto tem um percentual pequenininho da pastagem que é irrigada. A grande maioria é a água da chuva. E você tem a soja, um percentual pequenininho, 4%, 3% da soja é irrigada nesse país. O milho, então, nem se fala. Isso é bom ou ruim? Não, isso é pouco. Isso que eu estou querendo dizer. Então, deixa o boi comer o pasto, deixa o boi comer a soja e o milho, que ele não está acabando com a água do mundo. É isso que eu estou querendo dizer. Porque aí o que acontece? Ele realmente gastou 30 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne, mas é a água da chuva, que vai chover de todo jeito. E confunde as pessoas. Né? Gasta 1.000 litros de água para produzir um copo de suco de laranja. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Mas o que tem? Onde que está a laranja? A laranja está em São Paulo. Principalmente São Paulo, tem parte de Minas, parte da Bahia, mas ele está numa região que você não precisa irrigar os citros. Não precisa. Professor, mas tem citros irrigados. Não tem. Se você irrigar, você deixa de produzir 2 caixas de laranja para produzir 5 caixas de laranja por planta. Então, eu sou a prova viva, né? O Pedro já deu spoiler aí que a minha tese de doutorado foi com citros. Então, irrigando os citros aumenta a produtividade, mas ela produz sem irrigar. Então, o nosso suco de laranja ele é produzido principalmente sem irrigação, com a água da chuva. Aí eu falo, quem foi lá e fez a conta, de fato, 1.000 litros de água, um copo de laranja. Porém, com a água da chuva, não a água cantada. E aí o jornalista, muito estudioso, muito bem intencionado, ele joga isso no jornal e a pessoa acha que a gente pegou água do rio, pôs uma bomba, irrigou um pé de laranja. Por isso que está faltando água na minha casa. Você entendeu? Que é isso que eu falo. É injusto essa conversa. Aí taca pedra onde quem merece. O cafezinho, o cara faz a conta assim, uma xicrinha de café, e a gente toma várias por dia, gasta tantos litros de água.
tá certa a conta. Não tem nada de errado com a conta. Só tá errado a forma como que você tá pondo. Onde que tá o café? O cafeeiro, que tá no sul de Minas, parte do Espírito Santo, etc., ele tá pegando a água da chuva. Entendeu? Ah, mas tem parte irrigada? Tem, mas principalmente a água da chuva. Então, que mal tem gastar tantos litros de água para produzir um quilo de café? É uma xicrinha de café. Aí tem gente que vira vegano, enfim, vegetariano, porque gasta água demais para produzir um hambúrguer. Aí eu falo assim, não, se você quer parar, você que é Miss Brasil, então nem se fala. Você fala assim, ó, você deve ler coisas assim do tipo, não, é ruim pra pele comer carne, me envelhece. Não, isso é verdade. Né? Pode te dar um câncer. Viver envelhece. Mas agora, você deixar de comer carne porque gastar água demais, isso para mim é triste de ouvir, né? Triste de ouvir. E veja que, eu não sei se eu me fiz entender, mas eu não tô aqui para falar que o agro não é vilão, né? Coitado do agro, tadinho do agro. Quem é vegano, vegetariano, tá errado, né? Cada um é dono de si. Aí eu falo, então, isso tudo que eu falei é uma verdade, então não deixem de consumir, né, produtos que vêm principalmente com a água da chuva. E ótimo, nós estamos num país tropical. Mas agora vamos pôr os pingos nos is, né? Vamos pôr os pingos nos is. Nós temos muita área irrigada, como o Pedro disse, 8 milhões de hectares, né? Isso passa de 10% da nossa agricultura. E em 2020, ou em 2040, daqui 20 anos, nós vamos ter o dobro disso, 16 milhões. Se Deus quiser. E tomara que essa projeção a gente consiga superar. E a gente precisa produzir mais. Exato. O mundo precisa. E aí eu falo, mais. Tem um percentual grande de produtores irrigantes que irrigam em excesso, fazem captações clandestinas, irriga o projeto mal feito. Aí fazem a molhação, né, professor? Faz molhação, põe motor muito maior que precisa. Então, assim, aí essa turma nós precisamos... E como você diz, é caso de polícia até. Nós temos que reunir provas e tirar essa turma do cenário. Porque a grande maioria... Também não vou falar grande maioria não, senão também eu não sei esse número, mas eu penso que a maioria faz certo, busca o certo, querem fazer certo, e a universidade está sempre tentando fazer apoio a eles, né? Professor, como é que eu faço para irrigar corretamente? O que eu tenho que fazer para melhorar, etc. Ô, Lara, então foi bom, professor, tocar nesse assunto, porque extensão é o sobrenome do professor José Alves, né? Extensão que a gente fala é porque o professor da Universidade Federal, ele desenvolve várias pesquisas e ele é ali uma autoridade dentro da sociedade civil, onde ele quase que um proselitismo aí do conhecimento científico, né? Compartilha várias informações. E o professor José Alves aqui, ele desenvolveu um projeto muito bacana que virou um aplicativo, né, professor? Isso. Gratuito, inclusive, né? Aberto a toda a comunidade, que é o Irriga Tomates. Fala pra gente desse projeto. Irriga Tomate. Cara, é uma satisfação e obrigado pelo espaço que vocês estão me dando para divulgar isso, porque tem muito produtor de tomate que não está sabendo disso, né? Então, foi dinheiro público, né? O Estado de Goiás, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPEG, mais a Fundação Cargill, que é uma instituição privada. Então, tive aporte financeiro dessas duas instituições. E eles me pagaram para fazer uma pesquisa por 4 anos, né, para fazer um diagnóstico do manejo de irrigação para tomate para a indústria em Goiás. Então, foi um projeto grande, envolveu muito recurso, uma equipe muito grande, e que fechou em um aplicativo. Eu fiz o diagnóstico, onde nós diagnosticamos que, de fato, o produtor acaba errando no manejo. E olha que bacana, e às vezes ele não erra. Esse dado é muito bacana, que a gente falava aqui de erro, né? O produtor joga demais, acabando com a água do mundo. Não, às vezes ele erra e ele só o maior prejudicado é ele próprio. Porque, às vezes, você pensar, o tomate precisa, sei lá, de 400 milímetros de água no ciclo todo, entre o transplantio da mudinha até a colheita. Aí você pega o produtor de Piracanjuba, ele jogou 400. Então, ele acertou? Não. Por que não? Depende. Porque onde precisava ali, na fase inicial, onde precisava de 50, ele pôs 80. Na fase intermediária, onde ele precisava de pôr 100, aí ele pôs só 70. Então, está sendo ruim só para ele está roubando produtividade internamente dentro da propriedade dele. Então, assim, eu diagnostiquei que, de certa forma, os produtores goianos estão de bem com o meio ambiente, mas estão de mal com eles mesmos, porque eles estão roubando produtividade deles. Eles não estão fazendo a tarefa de casa direitinho. Exato. Esse que é o Lucas problema. estava falando aqui no episódio da agricultura de precisão, que já envolve, né, professor, esse tipo de avaliação, porque
O dado levantado é importante, mas se você não souber o que Aplicar. fazer com esse dado, aí é um Exato. problema. E nós temos muitas agroindústrias em Goiás, né, de atomatados. Então, assim, eu diria que 70% quase de todo tomate para a indústria produzida nesse país é produzido em Goiás. Por isso, né, a Universidade Federal de Goiás encabeçou esse projeto. Resolveu investir. Isso foi uma demanda dos próprios produtores, né, junto à FAEG, que é a Federação da Agricultura do Estado. Eles trouxeram essa demanda. Falaram, professor, nós precisamos de fazer uma irrigação melhor do tomate para a indústria. Efetiva para aumentar a produção. Para Exatamente. poder atender a indústria. E aí eu me dei a oportunidade de conhecer melhor o que eles fazem, visitei as propriedades. Então nós tínhamos 5 a 6 propriedades por ano que nós monitorávamos, né, para saber como funciona tudo, para propor uma solução. Então, hoje nós temos uma rede de estações meteorológicas pelo Estado. Né? A Universidade Federal adquiriu estações meteorológicas em que os dados vêm para nós no smartphone. Integramos com outras Isso é no redes. aplicativo. Esses dados ficam no aplicativo. Fica no aplicativo. Tanto para iPhone quanto para Android. Eu posso entrar na loja lá do Perfeito. aplicativo e baixar. Perfeito. Assim como você pode digitar www.irrigatomate.com.br pela web, ou baixar um aplicativo gratuito, chama Irriga Tomate. Aí não precisa fazer assim, não tem que passar por um processo, não. É só baixar, cadastrar e... E esse foi um grande desafio que nós Legal. tivemos. Deixar isso com mais palatabilidade. Sei lá, Mais clareza para quem... Clareza. É isso que a nossa Para sociedade poder interpretar precisa. os dados uma também. interface fácil para o produtor. Mas qual que é o objetivo desse aplicativo? É para facilitar na hora do plantio? Para ter maior produtividade? Como eu disse, o produtor está de bem com o meio ambiente, mas está de mal com ele mesmo. Eu quero que ele fique de bem com ele mesmo, porque não parece inteligente ele em fazer um investimento tão grande então ele não está sabendo que está errando, entende? Ele não está sabendo. Ele não está sabendo que está errando. Então ele acha, pela experiência prática dele, que ele está acertando. Então o software, né, o aplicativo, é um auxiliar. Ele está ali para dar dica, porque quem sou eu para falar que ele está errado? Né, dado a experiência que ele tem. Então tá aqui, ó, você está fazendo diferente do software, veja se dá uma repensada aí, né? Então o software está tudo certo, né? porque o software ele trabalha em duas frentes. Ele trabalha com a aba planejamento e uma aba manejo propriamente dito. Então planejamento seria assim, ele escolhe o município, sou de Rio Verde, beleza, escolhe o município de Rio Verde, quero plantar tomate, eu estou pretendendo plantar tomate o ano que vem, dia 1º de maio. Então ele coloca lá maio, pivô central, etc. E o software vai dar um calendário de irrigação para ele. Ô, louco. Vai falar, ó, está previsto, né, baseado em dados climatológicos históricos da região de Rio Verde, que você vai precisar de aplicar essa quantidade de água e essas irrigações. E ainda te mostra frequência. Eu já te mostro o dia que você tem que irrigar? O dia, faz um Caramba, calendário com Nossa, data. Isso é bom, hein? Vou plantar tomate aí. Com data. Mas aí o que pode acontecer? O dia que ele vai plantar tomate mesmo, pode ser que seja diferente, um ano seja atípico. Sabe? A gente não fala tanto de El Ninho, Laninha e tal. Que tudo pode acontecer. Pode ser um ano que fuja da média, porque o planejamento é em cima da média histórica. Então aí existe a aba manejo, que é o que ele vai acontecer de fato. Não tem como ele saber, à medida que a planta vai caminhando ao longo do ciclo, a planta não caminha, né? À medida que cresce, né? à medida que ela cresce, ele vai sabendo quando e quanto irrigar. E no manejo, ele entra com a variável que é solo. Olha que bacana. Ele clica lá se o solo dele é arenoso, argiloso ou textura média. Retém mais ou menos água. E à medida que a planta está crescendo para cima, consumindo mais água, ela cresce para baixo, aumenta a raiz. Então ele vai podendo aumentar o intervalo de irrigação. Professor, mas como é que ele vai saber? Não, ali todo dia fala quanto ele precisa irrigar. Todo dia. Porque a planta é dele, o sistema de irrigação é dele, ele pode irrigar qualquer hora que ele quiser. Só que falou, se você for irrigar hoje, você vai irrigar tanto. Se você deixar para amanhã, já passou para tanto. E esses números estão aparecendo para ele em verde, Pedrão. Em verde. Na tela ali. Facilitou demais. Significando assim, por que está verde? Se você quiser irrigar hoje é tanto, mas não precisa. Mas não precisa. Aí, de repente, esse número fica vermelho. O que quer dizer? Opa, agora já está na hora, tem que ligar. Porque o que vai acontecer com a planta? Isso em tempo real, professor? Tempo real. Ele vai só digitar, ele vai entrar no aplicativo, fazer o cadastro, mas ele vai entrar, toda a irrigação que ele fizer, ele digita. Ele lança também. Ele lança. Então, a única tarefinha que ele precisa fazer. Fez irrigação? Fala para mim que tanto você fez. Pode até acontecer assim, falou para irrigar 20, só deu para irrigar 10, por algum motivo. Então digita o 10, que aí ele vai fazer o balanço. E se chover, digita a chuva.
Falou, professor, mas não tem a rede de estações meteorológicas? Mas às vezes a chuva é muito pontual. Localizada. Então, digite a chuva também. É só as duas informações que eu peço. Cara, e isso é o Irriga Tomate. Né? Tem quanto tempo que está funcionando o aplicativo? Ele é de 2021, fresquinho. Tá agora, tá Por isso que eu estou agradecendo a oportunidade, porque ele é inédito. 4 anos de pesquisa. 4 anos de pesquisa. Quebrando a cabeça aí. E nós, o ano passado, no Congresso de Tomate em Goiânia, eu fiz a divulgação dele, mas só que assim, sabe quando você divulga a coisa, tá no forno ainda? Você acaba comendo pão de queijo Mas quando cru. vocês começaram a pesquisa lá atrás, o objetivo era fazer esse aplicativo ou era fazer um levantamento de dados para fazer uma pesquisa e entregar para o produtor? Aí no meio do caminho vocês tiveram essa ideia, já que nós estamos no Agro 4.0, caminhando para o 5.0, então vamos fazer um aplicativo? Foi mais ou menos assim? A ideia inicial sempre foi ter o software, sempre etc. foi. Mas assim, isso me roubava sono. Mas não focado em tomate? Não, sempre tomate. Sempre tomate. E porque foi uma pesquisa, tipo, encomendada. Isso. Eu ia perguntar por que tomate, mas aí... Então assim, que fique claro, quem está nos ouvindo, assim, é só para tomate para a indústria, só para Goiás e só para o sistema pivô central. Por enquanto. Por enquanto. Aí o pessoal fala assim, mas por quê? É específico demais. Eu falei, eu preciso, eu tenho 20 anos de carreira, eu cansei de falar e ninguém fazer. E cansei de fazer coisas genéricas, tipo, essa planilha aqui serve para qualquer coisa. Escolhe aí milho, feijão. Mesmo porque são muitas variáveis. Muitas variáveis. E também o clima no Brasil, ele muda muito. Exato. O que vale para o produtor do Rio Grande do Sul, para aquele que está lá em Salvador, é completamente diferente. Exato. A Lara aprendeu a função da palavra depende. Depende, é isso. Eu adoro essa palavra. Todo mundo que sentava aqui falou assim, então isso. Depende. Depende. Eu falei, então já entendi tudo. Não, e tudo a gente depende. ensina, a escola de agronomia tem essa função. Depende, mas toda vez que você falar depende, você tem que explicar o porquê que depende. Sim. E aí tá tudo certo. Agora depende é enrolação, né? Se você só fala depende. Eu acredito que... Mas é isso, muito bom, viu? Mas Assim, olha, obrigado pelo espaço. Então tá, deixa eu te perguntar outra coisa. E falando de irrigação, a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Que antigamente tinha época para tudo. Tinha a época do tomate, que aí tinha a época do morango, tinha a época da manga, a gente ficava esperando. Agora, ultimamente, eu tenho visto que toda vez que você vai ao supermercado ou uma frutaria, a gente tem todas as frutas, a gente tem todos os cereais. Isso é mérito da irrigação? Sem dúvida. Eu vou até levantar o copo, que é um brinde à tecnologia. Aê! É um brinde. Porque é algo sensacional e nós precisamos... Tem que beber, né? Tem que brindar e beber. Senão dá maloiado. Vocês sabiam? Não vou contar essa lorota, né? Não, vamos contar. Não, professor, aqui é a hora de contar. Não, vocês sabiam que aqui. na China, quando você levanta o copo, aí por questão de respeito, levanta aí o seu, vai. A Lara morou na China. Não, eu coloco embaixo, assim, questão de respeito a você, entendeu? Você é a chefe aqui, entendeu? Igual nós três, coloca aqui. Não, seu chefe, então. E a gente faz, não, seu chefe. Ou então você tá brindando com seu avô, com seu pai, você sempre... Eu não brindei com ninguém lá. Então, então foi isso. Eu achei isso muito bacana, curiosidade, né? Um respeito. E sempre com a mão direita e tal. Mas enfim, o que a gente tava falando? A gente tava falando... do moranguinho. Da frutaria, que chega na frutaria. Eu falei assim que ultimamente tinha tudo. Época pra tudo. Isso. Que a gente ficava ansioso esperando. Gente, chegou a época do milho. Agora sim, agora a gente vai comer bastante pamonha. É isso. Agora chegou a época do morango e da manga. Da jabuticaba. Da jabuticaba. Tem a época da jabuticaba. Mas eu tenho visto que alguns produtos com maior frequência... eles estão o ano todo. Exato. E eu falo assim, isso nos levou ao brinde, né? Então é isso, a tecnologia é sensacional, porque eu falo assim, nós precisávamos divulgar mais isso, vocês estão de parabéns por esse canal que está ajudando nessa divulgação, a gente divulga muito mal as pessoas, o rapaz do Uber, o cara da farmácia, com todo respeito a esse pessoal, eles vão no supermercado, compram as coisas, existe um hábito alimentar que eles não percebem que mudou. Por que eu tenho moranguinho o ano todo? Por que eu consigo comer pamonha o ano inteiro? Por que eu tenho melão, a manga? Eu lembro que dava até furúnculo de tanta manga que a gente chupava. Era uma loucura. Eu sou dessa época. Furúnculo, ele falou? É verdade. Eu sou época dessa crença. Eu sou dessa época. Dava ferida na boca de tanto leite de manga que você chupava. Por isso que surgiu aquele termo que o senhor fala, o fiapinho de manga? Fiapo de manga ficava no dente. Tinha época para acontecer Tinha isso. época. Agora você chega no supermercado, se não tiver a manga, você chama o gerente do banco. O gerente do supermercado e falou, cadê minha manga? Então, é graças à agricultura irrigada. Não tem nenhuma dúvida O produto disso. ele fica mais barato quando ele está no período
vamos dizer, natural São dele. Pedro. Exato. Né? O São Pedro. Mas fica mais caro um pouquinho, mas eu tenho ali disponível o ano inteiro, Isso. mas Então, aí porque é um você tem, produto que veio da assim, irrigação. O pessoal acha assim, não, como se diz, a globalização, então vem de outros estados. Não, tem essa movimentação também. No passado se movimentava menos, né? Então você tinha a maçã que era regionalizada, agora vem da Argentina, vem até de fora do país. Mas o fato é que a coisa... Assim, a irrigação tem 3 grandes funções. É aumento de produtividade, aumento da qualidade do que se produz e produzir fora de época. Isso é sensacional. E eu falo, quem produz moranguinho fora de época, ele não está colaborando só com o seu café da manhã, ele está ganhando dinheiro. Isso é um negócio. Essa é a beleza. Essa é a né? beleza. Porque em vez de ele ganhar dinheiro só um período do ano, ele vai ganhar dinheiro o ano todo. E Exatamente. talvez não mais dinheiro, assim eu digo, porque como a irrigação você precisa de um investimento maior, talvez a lucratividade dele fique igual o ano todo. Exato. Mesmo naquele período correto do moranguinho. Isso. Então, Na assim, média é a mesma coisa. Na média é a mesma coisa. Então você tem, mesmo assim, você tem a época do moranguinho que ele concentra a produção, que é mais fácil de produzir, mas você tem morango o ano todo. Você tem citros o ano todo, você tem todas as culturas praticamente o ano todo. Isso é sensacional. Isso a gente chama de segurança alimentar, porque é um hábito. Imagine vocês que estão me ouvindo, na hora que você for jantar, almoçar, olha para o seu prato e fala o que veio da agricultura irrigada, o que veio da de sequeiro. Se fosse só da chuva, ia ser chato demais. Você ia comer o quê? Arroz, talvez um feijão de baixa qualidade, um bolinho de trigo ali, porque a gente acabou de falar que a carne também vem do pasto, né? Mas aí você falou do bolinho de trigo, passou pelo óleo de soja. Já tive dificuldade de fritar, né? Mas assim, a soja principalmente não irrigada. Então, enfim... A hortinha foi irrigada, certeza. Eu falo assim, folhosas, esquece. Não teria. Não teria. Tomate mesmo, tomate é 100% irrigado. Ninguém faz tomate sem irrigação. Então, assim, são tantos itens, tantas coisas. Geralmente são as coisas de maior valor agregado. Aquela rúcula, aquela alface, pitaiazinha, aquelas coisas, aquela seção cara do supermercado, veio de agricultura irrigada. E o desafio é isso. Então, a tecnologia ela veio para ficar. Ela tem que ser usada de forma racional. Porque quando a gente fala dos números, o Pedro gosta desse 8 milhões, vai chegar a 16 mil e tal. Mas nós temos um percentual do 8 milhões, que é um monte de gente que faz uma irrigação sem tecnologia, que a gente precisa melhorar a irrigação desse povo. Então, assim, como? A gente precisa trazer, eles estão lá jogando água. Só para não esquecer minha pergunta, você falou dessa irrigação sem tecnologia. Essa irrigação, sem ela ser muito bem pensada e planejada, ela pode prejudicar o produtor? Sem dúvida, demais. Que pergunta, Lara. Pergunta sensacional, né? Porque é uma tecla, né, professor, que eu falo por mim mesmo. Porque quando eu cheguei na universidade, eu fui cursar a disciplina de irrigação, a gente tem uma impressão, Lara, que é só passar molhar, né? só molhar, passar um aspersor, ligar uma mangueira, fazer um furo lá e pronto. E acabou, tá Mas tudo certo. tem uma engenharia por trás que você não está entendendo. Não, com e uma certeza. matemática do que você está plantando também. Isso, então não assim, é igual uma diferença muito grande de irrigar ou pôr água. Né? E como a gente é um país da chuva, um país que faz muita produção com água da chuva, a gente pensa que fazer agricultura irrigada é de sequeiro mais água, que já é um outro erro. Né? Então, a irrigação é principalmente produzida numa época diferente, dá outro tipo de doença, é uma outra pegada. Né? Então, nós precisamos de trazer essa tecnologia da melhor maneira possível. É uma tecnologia cara, nós precisamos saber usar. Então, a gente até brinca lá, bomba explode e tal, mas ela explode, bomba, assim, não chama bomba, não é à toa. Então, mas na verdade, se você não pôr a bomba certa, no tubo certo, ela estoura o tubo. Né? E você põe uma bomba grande demais, onde precisa de uma bomba pequena, ela estoura a sua conta bancária, porque você vai gastar tanto com energia. Então, assim, é o menor possível. Por isso que a gente estuda engenharia. Quer dizer, eu estou da irrigação, a gente começou a conversa aqui, nem parecia que a gente ia falar de irrigação, né? Mas eu falo, nós somos agrônomos, o que encanta realmente é a planta, é o produto que a gente come, etc. Mas a irrigação é a engenharia necessária. Já que vamos ter que irrigar, e a água está no ponto baixo, e gasta muita energia, e nós temos pouca energia, a água também é escassa, então vamos usar o tubo certo, o aspersor certo, a bomba certa. Então isso precisa de na quantidade certa. Na quantidade certa, precisa do engenheiro por trás. E tem uma tabela, Lara, que chama tabela de KC. KC, 2 letras, né? Que é coeficiente de evapotranspiração. Nós estamos no nível para você entender que essa tabela ela fala o quanto cada cultura
evapotranspira para mim repor a quantidade certa de água para irrigar só o necessário mesmo. Olha só que fantástico. Sensacional. Gente, no campo é muita engenharia, muita matemática, muita tecnologia. É realmente surpreendente. Eu falo para quem não é do campo, como eu, acho que quando escuta um podcast... Não, Lara, você já é do campo. Eu já sou, eu Você já é também do campo. acho. Deixa eu tomar posse disso. Só falta o chapéu de fazendeira. E na botina eu tenho. A Tina já Só tem, falta o né? chapéu. Mas eu falo assim, o tanto que é uma profissão realmente que você tem que ter muitas competências. Não é simplesmente porque a gente tem esse costume de simplificar demais. Ah, não, mas a agricultura, não sei por que esse pessoal fala tanto dessa agricultura, por que precisa tanto de dinheiro? Põe a plantinha lá, deixa chover que tá tudo certo, que a coisa acontece. Exatamente. Vai na ferragista, compra um aspersor de mangueira lá. É, E vira a não cabeça. e assim, e não tem nada a ver com isso. E quando a gente fala assim, aí você fala, mas esses são os grandes produtores? Não, não são os grandes produtores. Os pequenos produtores também precisam ter várias competências. Não, e senão o agora eu negócio vou não falar sai. diretamente para o pequeno produtor. Né? Você que é pequeno produtor, não pense só porque você é pequeno que você está fadado a usar uma roda d'água, um carneirinho hidráulico, uma garrafinha PET, esses trem de YouTube. Não, de jeito nenhum. Você é pequeno, você merece mais do que ninguém em tecnologia. Você E não pode errar. E não pode e aumentar errar. a produtividade. Você precisa otimizar todos os pedaços da sua propriedade. Então, use tecnologia, tem tanta coisa disponível. E você, que é um agrônomo, um engenheiro agrícola, que dá consultoria para esse pessoal, respeite essa turma, faça o projeto direitinho. É pequeno, mas tem que ser bem feito. Essa é a mensagem que eu passo e é isso que eu tento fazer com os meus alunos. Você é agrônomo do pequeno, do médio e do grande. Todos merecem ser atendidos com a tecnologia. E aí... a gente vai brindar hora com champanhe, hora com cachaça e torresmo, mas que seja, todos têm ali a tecnologia traz uma, sabe, é fantástico. Esclarecimento. Eu acho que você tocou em algo fundamental. Hoje a gente vive num mundo que o conhecimento ele está na palma da nossa mão. Então a gente acha que, eu falei assim, eu li uma notícia lá, deixa eu seguir essa notícia aqui que vai dar certo. Aí a gente vê Lê só o título da notícia. Só o título da notícia, nem lê a inteira. notícia e fala, já entendi tudo. Mas eu acho que você falou algo fundamental. A gente precisa procurar conhecimento, precisa procurar bons cursos, bons mentores para estar auxiliando, porque aí o caminho fica mais fácil. Exatamente. E nós estamos numa geração da superficialidade. A gente quer ler só uma mensagenzinha de WhatsApp e tomar aquilo como uma verdade absoluta. Então, não vamos ter medo, né, de estudar, de se aprofundar, de separar o que é fake news de notícia boa, sem ser tendencioso. Nós também estamos numa polaridade tão feia, tão Sim. chata, né? Nossa, tá dureza. Então assim, vamos, assim, o que é certo, né? E o Pedro, outras pessoas que me entrevistam sempre falam, professor, você teve a oportunidade de viajar pelo mundo, morou na Alemanha, morou nos Estados Unidos, viajou para a França, para a Espanha, e de fato, e eu falo que é com grande satisfação que eu viajei para várias partes do planeta e vi que o que eu falo em sala de aula é o que se fala lá. Isso é ciência. Ciência, ela é aqui em qualquer lugar. Não é o achismo. Não é o achismo. E não tem, tipo assim, não, churrasco para nós aqui e é Deus na Índia, né? Uma vaca. Então, isso é crença, isso não é ciência. É diferente. Ah, a é gente tem que diferente. É respeitar. diferente. Então, agora, irrigação, técnicas de irrigação, forma de pôr água para a planta, coisas que eu me especializei, eu tento olhar tudo que se faz no mundo e trazer. Então, assim, a gente fala com propriedade. Posso ter erros? Posso. Às vezes falei coisas aqui que para ganhar eloquência e chamar a atenção de quem está nos ouvindo. Sim, né? Ninguém é dono da verdade. E a universidade é o palco para, como se diz, a gente vive da divergência de opiniões mesmo. Mas Que o que até não... isso que faz a gente crescer. Exatamente. Exato. Nossa, até falamos sobre isso. Se todo mundo fosse igual, pensasse igual, Por isso que eu falo assim, eu adoro o agro e etc, mas eu também não gosto de o agro é pop, o agro é tudo, não sei o quê. São coisas que é bacana, mas será que tem coragem de falar que o solo está compactado? Será que tem coragem de falar que onde tem potencial de produzir o dobro, está produzindo só a metade? Então, assim, a gente tem que calçar, pôr a carapuçazinha, saber que a gente pode estar causando problemas no campo, mas, tipo assim, a gente tem que reconhecer o erro e falar assim, estou buscando melhoria. Veja como nós fazíamos na década de 80, 90, nos anos 2000 e hoje na década de 20, nesse novo século. Então, as coisas evoluíram, já foi muito pior. Então, assim, estamos avançando. E o legal é isso. Não somos perfeitos, mas estamos caminhando para a perfeição. E, então, a gente tem que reconhecer isso também, né? Então, o agro tem muito a crescer e ainda bem, né? Porque eu fico pensando, senão a gente tinha que fechar a escola de agronomia e fazer outra coisa.
coisa e os problemas estão aí para ser enfrentados. Sim. Professor, então, em nome da equipe aqui da Agro 2, eu gostaria de agradecer pelo seu tempo, né? Eu sei que você podia estar mexendo com a sua pesquisa do piquezeiro lá, que a gente pode falar numa outra oportunidade, mas você veio aqui conversar com a gente, trouxe tanta informação rica. Obrigado de coração, né, por essa parceria, por essa amizade. E vamos que vamos, né, Lara? Eu fiquei feliz demais, foi muito esclarecedor. Adoramos aqui o bate-papo. Acho que as pessoas também que conhecem pouco e tiveram essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais. Foi maravilhoso. Você tem a fala muito fácil. Eu falo assim, é fácil demais fazer esse podcast. Prosa muito tranquila. Bom. Obrigado, né, pela oportunidade. A universidade vai estar sempre aberta para a gente vir, mostrar, apresentar nossas opiniões. E tem também vários outros colegas que podem estar participando. Então, o dia que puderem, que vocês que estão nos assistindo, vá, visite a gente na Universidade Federal de Goiás, feche parcerias. A gente está aberto para discutir o agro, problemas, exaltar os pontos positivos também. Parabéns demais pela audiência de vocês. Já cresceram, nasceram grandes, né? Muito bom. É muito gostoso a forma como vocês conduzem. Então, sucesso total. Desejo vida longa para esse podcast. Aceito. Obrigado. Professor, qual que é seu arroba para a turma te seguir lá nas redes? @prof. José Alves Júnior. José Alves UFG, né? Acessa lá. Segue lá. Gente, então esse foi mais um episódio aqui, feito com todo carinho do mundo aqui, né? Para você que... A gente trabalha para você, né? Estamos aqui 100% levando conteúdo, informação e entretenimento também. Então, para você que quer acompanhar o trabalho do Pedrão também, é só seguir lá no @porpedromaia. É isso aí. Se você também quiser me seguir lá nas redes sociais, larabrito.real. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo e de escutar a gente lá no Spotify. E inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com todo mundo aí. É isso aí. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.